Começa agora o The Late Show. O nosso convidado sabe tudo antes de acontecer, é mais rápido do que Breaking News e mais previsível do que a abstenção em Portugal. Senhoras e senhores, Luís Marques Mendes. Bem-vindo, doutor. Aquilo que eu queria perguntar é se está preparado para perguntas mais descabidas do que alguns planos, programas de campanha de alguns candidatos. Não sei, eu tento estar preparado, mas primeiro agradeço-lhe o convite. E até lhe conto aqui uma história. Troquei impressões lá em casa, com os meus filhos. Disseram-lhe o pior de mim. Não disseram. Mas disseram-me os meus 3 filhos, disseram-me, é uma ganda noia. Ir lá pode ser uma ganda noia. Como quem diz, aqui um problema sério. Sabe que antigamente no programa da Contra-Informação eu era o ganda noia. E portanto... Sabe que outro dia estive com esse boneco ao colo? E era bonito, não era? Era, sim, senhor. Sabe que a Mafalda Mendes de Almeida, que era dona de todas aquelas produções, eu cheguei um dia a pedir-lhe... O boneco? Seu boneco. Vou falar com o filho dela, o não, Filipe, que ele ainda tem o boneco, para lhe oferecer o boneco. Mas olha, eu tentei, mas não consegui. E, portanto, o máximo que eu consegui foi tirar uma fotografia, eu com o boneco, e, portanto, tenho em minha casa uma fotografia, eu com o boneco. A Mafalda, que é uma pessoa que eu gosto imenso, mas disse-me que na altura não era possível. Sou uma pessoa com contactos e ainda lhe vou conseguir esse boneco. Pronto, olha, então... Se conseguir, já valeu também por isso a minha vinda cá. Aqui. E vamos perceber se vai ser uma grande noia ou não. Pois vamos, o que é que quer dizer uma grande noia? Vamos ver. Grande noia no sentido de... Pelo menos os meus filhos interpretavam nesse sentido. Olha que aquilo pode ser uma armadilha, uma rasteira, um problema e tal. Bom, era nesse sentido, mas eu decidi Doutor, vir. por falar em grande noia, que é uma linguagem dos miúdos mais novos do que nós, como é que funciona com as redes sociais? Como é que está o seu Instagram? Está bem. Então vamos fazer crescer o seu Instagram. Qual é o nome da sua página? Como diz? O nome da sua página. A minha página, não sei, qualquer coisa, Marcos Mendes, Presidência 26, não sei exatamente. Marcos Mendes _ Pronto, muito bem. Agora, sabe que eu acho, quer dizer, eu tenho pessoas que dizem que as minhas redes sociais estão ótimas, tenho outras que dizer que eu devia fazer mais umas coisas assim, o assado, mas evidentemente que tem que haver aqui algum equilíbrio. Eu quero fazer da Presidência da República uma coisa que seja confortável no contacto com as pessoas, designadamente com os jovens, que são aqueles que acompanham menos a política, mas também não quero fazer bonecadas. Eu isso resisto então, completamente. Então façam o favor de ir seguir Marques Mendes _ Doutor, prometo que não vou passar o tempo a tentar fazer piadas sobre a altura, não. Mas concorda quando se diz que os homens não se medem aos palmos? Quer dizer, concordo até porque me dá jeito, não é? Dá-me jeito, não é? É muito conveniente. Mas vou-lhe dizer o seguinte, eu não tenho nenhum problema, eu não tenho nenhum complexo com a minha altura. Não tenho nenhum complexo. Primeiro até porque acho que normalmente as coisas pequenas é de onde vêm as maiores surpresas. E sobretudo porque é assim, na Presidência da República não conta a altura do Presidente. O que conta é saber se o Presidente está à altura dos acontecimentos, à altura dos desafios. E isso até agora ninguém soube, ninguém foi capaz de dizer, olha, o homem não está preparado para aquilo. Portanto, eu presumo que esteja à altura dos desafios. O resto não me incomoda nada, porque sabe, eu próprio costumo brincar com a minha altura, porque uma pessoa não se deve levar muito a sério. E, portanto, eu não me levo muito a sério nesse sentido e brinco. Por exemplo, às vezes até costumo dizer, a introduzir um discurso, para introduzir um pouco o sentido do humor, uma pitada de humor, dizer, vocês hoje estão-me a ver com esta altura, mas não imaginam como é que eu era antes de estar na vida política. Era um homem alto, espadaúdo, portanto sou a prova provada que a política desgasta. Isto é um bocadinho de sentido do humor, a gente deve levar para o humor. O almirante é grande, mas não é grande coisa. Não, quer dizer, é muito alto. Isso é verdade. É muito alto, isso é uma coisa visível, mas como eu já disse, na Presidência da República não é a altura que conta. Parece-me, mas isso as pessoas vão decidir, parece-me é que o problema que ele tem não é ser boa pessoa ou má pessoa. O problema que ele tem é que não tem experiência política. A Presidência da República é um cargo político, certo? Gosta ou não se gosta, é um cargo político. E, portanto, qual é a experiência que importa? Ter experiência política. Isso ele não tem. A sua experiência é uma mais-valia. Mas como é que vai conseguir, por exemplo, fazer para combater a promessa de um candidato que diz que vai pôr vinho canalizado em casa de todos os portugueses? Vai quê? Pôr vinho canalizado.
É difícil. Evidentemente que não vou competir nisso, porque uma promessa dessas nunca na vida será promessa cumprida e, portanto, não vale a pena. Sabe que nestas eleições também há que terem atenção o seguinte. O Presidente da República, as pessoas sabem isso, não governa. O Presidente não governa. Isso é matéria do Governo. O Presidente da República também não faz leis. Isso são os deputados que fazem. Agora, o Presidente da República deve ter uma grande experiência para quê? Para aproximar posições entre os partidos, entre o Governo e os partidos, para fazer entendimentos, para usar a sua magistratura de influência. Ora, nessa parte eu sinto mais à vontade, apesar de ser baixinho, tenho uma experiência que me ajuda nesse sentido, porque passei uma vida a fazer entendimentos. Doutor, eu já percebi que é um homem com sentido de humor. Se fosse um emoji, qual seria e Sei porquê? E pode usar o tempo de antena para convencer o eleitorado. Não faço ideia. Aquele assim sorridente, aquele Sim. marmelinho sempre com um sorriso nos Sim, lábios. sim, talvez porque eu gosto de sorrir, está a ver? Saio à minha mãe. Doutor, já foi comentador nas TVs, trocou a TVI pela SIC. Foi uma espécie de Cristina Ferreira, mas ela regressou à TVI. Já se arrependeu de ter ido para a estação de Carnaxide? Não. Mas também não, quer dizer, mas também gostei muito. Eu estive na TV 24, 3 anos. Foi aí que eu comecei. Foi um desafio que me foi feito. A ideia não foi minha, foi da TV. E eu gostei imenso. 3 anos exatos. Depois surgiu, a dada altura, um convite para ir para a SIC. Era canal aberto, mais gente a ver. Eu achei que era um desafio grande. Houve pessoas que me aconselharam a eu não fazer a troca. E tal, tu não te vais dar numa televisão generalista. Aquilo é mais difícil, a linguagem, a forma de comunicar. Pronto, mas eu, como gosto de riscos e desafios, resolvi arriscar e não me dei E mal. acha que a Foram direção 12 da anos. TV da altura já se arrependeu de não ter dito não vá, fique, vá para o jornal, colocamos-no no generalista? Mas isso não dava, porque no jornalista estava o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Antes, portanto, de ser Presidente da República. E ele era um caso de sucesso aí nos comentários, tinha grandes audiências, portanto eu não podia ir Já para a jornalista chegou a também. conseguir bater as audiências do professor Marcelo na TV? No tempo da pandemia, sim. No tempo da pandemia, porque foi um período especial, está a ver? No período da pandemia as pessoas queriam muita informação. Professor Marcelo, melhor presidente ou melhor comentador? Eu acho que as duas coisas. Vamos lá ver. Como comentador, eu acho que ele foi um comentador durante, não sei, 13, 14 anos, que o país apreciava. Até porque foi o primeiro a fazer comentário, assim, sozinho. E eu acho que, quer dizer, eu não gostava de tudo, mas gostava da maior parte dos comentários. Como Presidente da República é a mesma coisa. Eu sou amigo dele. Gosto de coisas que ele fez, não gosto de outras que ele não fez. Até com a família é assim, nem sempre estamos de acordo. Sim, e não nem sempre deixamos estamos de gostar acordo. deles, não é? Portanto, eu acho que ele fez uma boa presidência. Agora, acho que em algumas coisas exagerou. Por exemplo, eu acho que não havia necessidade de falar tanto. O uso da palavra tem que ser cuidadoso para não banalizar. Agora, acho que globalmente fez uma boa presidência. A sua experiência política é grande. Aos 19 anos era autarca, aos 28 vem para o governo. Sim. Depois Sim. disse que ia regressar à política. Agora decide que se ia retirar da política. Sim. Agora decide recandidatar-se. Quer dizer que não ganhou juízo nenhum. Não quer dizer que a vida dá muitas voltas. E sabe, isto é um bocadinho a tendência, a tradição destes últimos anos. Quer dizer, há 30 anos, há 40, há 50 anos, uma pessoa tinha uma profissão para a vida inteira. Hoje em dia, qualquer pessoa, não sou eu, qualquer pessoa, ao longo da vida, tem de 4, 5, 6 empregos. Portanto, há uma mudança natural. No meu caso, tudo foi acontecendo. Muitas vezes não foi programado, mas está a ver. Nasce o 25 de Abril, há 51 anos. Eu estava a acabar o ensino secundário. A seguir não houve admissões durante um ano à faculdade. Porque foi logo a seguir ao 25 de Abril, fecharam as admissões. E eu comecei um pouco a dedicar-me à política. Eu era um miúdo, 17 anos. Pronto, fazia comícios, sessões de esclarecimento. Bom, e aí surge um convite para ser adjunto de um governador civil em Braga. Veja bem, tinha eu acabado de fazer 18 anos. 17 comecei a fazer comícios, depois aos 18 anos vou para esse cargo. A coisa deu certo. E então comecei a fazer o curso de Direito em Coimbra e ao mesmo tempo a estar no Governo Civil. Como a coisa deu certo,
Nas eleições autárquicas seguintes, na minha terra, é Faf, ali ao pé de Guimarães, puseram-me na lista, convidaram-me, eu aceitei, na lista. E, portanto, ganhámos as eleições e eu estive ali um mandato como vice-presidente da Câmara. E, ao mesmo tempo, fui fazendo o meu curso de Direito. Pá, você pensará, mas este tipo, como é que conseguia conciliar tudo? Eu consegui conciliar porque com 18, 19, 20 anos, uma pessoa tem energia para tudo. E não tínhamos redes sociais, tínhamos que sair, tínhamos que Mas desenvolver. eu tive tempo para tudo, está a ver? Eu tive tempo para estudar, eu tive tempo para trabalhar, eu tive tempo para ir às discotecas, eu tive tempo para namorar, eu tive tempo para fazer desporto, que eu Namorou sempre muito? gostei. Sim, eu comecei a namorar a seguir, logo a seguir ao 25 de Abril. Liberdade. Parou quando casou? Liberdade. Ou continua a namorar? Não, sim, continuo a namorar, mas é sempre com a mesma mulher, não é? É sempre. Eu namorei muitos anos e pronto, e continuamos na mesma linha. Eu sei que já não é muito habitual isto, mas é verdade. E, portanto, eu tive tempo para tudo. Está casado há quantos anos, doutor? Estou casado há quantos anos? É só fazer contas, desde 1982, veja bem. E qual é o segredo para se 82, continuar a hã? namorar tanto Veja tempo bem. depois? Hã? Ouça, as coisas correm bem, como tudo na vida. Qualquer casamento também tem os seus momentos mais altos e mais baixos e tudo isso. Mas agora vou dizer uma banalidade, que é aquilo que se costuma dizer. Mas quando houver respeito e tudo isso, pronto, é um bocadinho tudo isso. Quer dizer, o Mas casal, também o poder da retórica dá jeito. o casal o tem poder da que... argumentação. Sim, mas não. Eu acho que a sorte é ter uma mulher como aquela que eu tenho. Isso, porque sabe que quando eu vim para o governo, porque depois eu dediquei-me, acabei o meu curso, não é? E aí sim, parei com a política. E fui fazer aquilo que eu escolhi fazer, ser advogado. Trabalhar com o meu pai, como advogado. E, portanto, pensava que ia trabalhar uma pancada de anos como advogado. Mas, no final de 85, tive um convite para vir para o governo. E olha que as minhas dúvidas entre dizer que sim ou dizer que não eram muitas, porque eu recusei uma vez, eu recusei a segunda vez quando a questão voltou a ser colocada. Voltou a ser colocada depois da segunda recusa e só aceitei à terceira, portanto estava com dúvidas. Mas é um desafio, é como tudo na vida. E nessa altura é que conta a minha mulher, que era aí que eu queria chegar. Porquê? Começaram a nascer os meus filhos e, portanto, a vida política, sobretudo num governo, é muito intensa. A gente quase nem tem tempo para ir jantar a casa e tudo isso, e fins de semana ocupados e tudo. E a minha mulher fez de mãe, de pai, fez de tudo, e essa sim é parte da profundíssima Tem 3 admiração que eu filhos? tenho com ela. Tenho 3 filhos, 6 netos e vem a caminho mais 2. Parabéns. Isto É para uma dizer que é uma teve novidade. o terceiro filho, entrou na política e nunca mais teve filhos. Exatamente. Deixou de ter tempo. Sabe que o professor Cavaco Silva, eu trabalhei com ele 10 anos no governo, e sabe que ele tem, a maior parte das pessoas não sabem este lado dele, não conhecem este lado dele. Ele tem mais sentido de humor do que parece, porque é assim muito irto, não é? Mas ele tem esse sentido de humor. Mas, desculpe, E então? parênteses, mas na política, se vocês demonstrarem algum sentido de humor, acha que são levados menos a sério? Não. Sobretudo por alguns mais eruditos. Não. Acho que nem sempre em casa, nem sempre fora de casa. Ou seja, nem sempre muito a sério, nem sempre com humor. Quer dizer, não nos devemos levar excessivamente a sério, mas devemos tratar com seriedade os assuntos que são sérios. Mas o professor Cavaco Silva, eu tive um filho em cada um dos 3 governos que participei. Dos 3 governos dele. E ele depois resolveu sair. E há quem diga até, ironizando, que ele resolveu não ter mais governos, não Você não participar tivesse mais mais no filhos. governo, porque eu tinha decidido não ter mais filhos. Ó, Eu e a doutor, minha mulher. E na atual conjuntura, não seria muito mais fácil reformar-se, ir para o Brasil, Sim, beber água de coco, apanhar um belo de um solinho? talvez. É o que muita gente me diz, sabe? Porque tem noção que o povo Sim. nunca está satisfeito. Costuma-se dizer, façam o que fizerem, nunca estarão satisfeitos. Como é que vai lidar com isso? É porque até Vou agora tem lidar noção bem. que todos gostam de si, mas alguns vão começar a deixar de gostar. Sim. Mas isso é normal, isso é democracia. Não leva a mal, não leva a mal. Acho que é normal, a democracia é isso mesmo. E ao fim de 50 anos de militância entregou o cartão de partido. Temos isso em comum. Eu não esperei tanto tempo, foi um gesto simbólico. Sim. Mas se não ganhar, acha que lhe devolvem o cartão? Isso acho que sim. Mas é um gesto simbólico, não vale a pena fazer grande polémica com isso. Quer dizer, nem sou melhor por ter feito isso, nem sou pior se tivesse feito o contrário. Houve
presidentes que fizeram isso, houve outros que não fizeram. É um gesto apenas simbólico, digamos assim, de independência, que é uma coisa que eu prezo muito. Eu fui sempre muito independente na minha vida. Está bem, toda a gente sabe qual é a minha família política, nunca enganei ninguém. E tenho orgulho nisso, e não renego o passado. Mas as pessoas sabem, até dos 12 anos de comentário na SIC, as pessoas sabem que eu fui sempre muito independente. Muito. Sabe que é uma das coisas que as pessoas também mais me recordam na rua, dizer, está bem, o senhor foi sempre uma pessoa muito imparcial. E é verdade, imparcial neste sentido. E é bem visto pelo partido? Não, há uns que gostam, há outros que não gostam. imparcialidade? Não, claro. Repare, se eu critico assim um dirigente partidário, ele não vai gostar muito e, portanto, eu tenho aí alguns que não me apoiam porque eu fui independente. Disse que o André Ventura nunca na vida vai ser Presidente da República. Diz que o Presidente tem que ter outro nível. Ele não tem nível, a Lili Canessas diz que tem. Seria uma boa Presidente da República. Quem? Lili Canessas. Não é candidata, portanto não Cristina vou. Ferreira diz que um dia Não se vai vou. candidatar. Sim, mas pronto, esperemos, tem todo o direito. Se o fizer, cá estaremos para ver. Agora, os candidatos são os que estão aí, portanto só não vou estar a contar com aqueles que não estão aí. Se tiver, quando Cristina Ferreira diz um dia candidato, doutor, o que é que lhe diria? Se estivesse tudo. assim, numa mesa do café só com ela, dizia Não, tem não. juízo e continua na televisão? Não, tem todo o direito. Não, eu acho que estas coisas são decisões dos próprios. Portanto, tem vontade, acha que deve ser. Pronto, muito bem, eu não vou estar a julgar os outros. E como já deixei de ser comentador, também não vou andar A comentar. a comentar. Doutor, mas eu preciso que me comente o seguinte. A quem oferecia os seguintes livros? Respostas rápidas. Diga. Mudar de vida. Mudar de Vida é um livro meu. Hã? Mudar de Vida. Apesar do livro ser, é preciso contextualizar-se, a ser de 2008, Está super atual. as soluções que eu apresento lá para várias áreas, para a ética na política, para o sistema eleitoral, para a economia, para a segurança social, eu acho que continuam muito atuais. Portanto, ofereceria provavelmente ao Governo e aos dois principais partidos da oposição. O estado em que estamos. É o meu segundo livro. Isso está bem visto. Acho que é 2011. O estado em que estamos é um livro de natureza diferente, que tinha a ver um pouco com a situação que se vivia na altura pré-troika, mas também tem algumas perspectivas estruturantes do futuro. Portanto, isso também oferecer aos partidos que estão representados no Parlamento para darem uma vista de olhos antes de, por exemplo, discutirem o Orçamento do Estado, não é má ideia. E a quem é que entregava alterações ao Código de Trabalho? Alterações ao Código de Trabalho, mas quer dizer, eu não sei que livro é que é esse. Esse também é meu? Também é assim. Pois é, exatamente. Pois é, mas esse é um livro feito em colaboração com a minha irmã, que é especialista nessa matéria, mais do que eu, ela também é advogada, mas é especialista nessa matéria, sim. E mais um amigo comum que acho que ainda é juiz, mas não tenho bem a certeza. E, portanto, foi também uma experiência de fazer ali um código, digamos assim, anotado. Talvez às pessoas do Ministério do Trabalho, como agora se está a discutir muito a questão das leis laborais. Talvez. E por fim, o Afirmar Portugal no Mundo. Esse é o livro que me deu um prazer particular fazer. Todos me deram. Esse é de 2018. Esse, no fundo, é a história da RTP Internacional. Deu-me um prazer especial, porquê? Porque nunca ninguém tinha explicado. É o pai da RTP Internacional. Sou. Foi criada em 1992. Uma televisão virada lá para fora, para as comunidades portuguesas, para os imigrantes dispersos pelo mundo. Porque, na altura, os imigrantes portugueses, na Austrália, no Reino Unido, em França, nos Estados Unidos, não tinham notícias de Portugal, cultura de Portugal, a história de Portugal, até as novelas de Portugal. Nessa altura ainda não havia sequer a SIC e a TVI, as televisões privadas. E eu sempre achei o seguinte: Portugal é uma nação, portanto contam os 10 milhões de portugueses que estão cá dentro e os milhões de portugueses que estão lá fora. E, portanto, tem que se dar atenção às comunidades portuguesas, certo? Certo. E, portanto, criei a RTP Internacional. E 25 anos depois reparei que ninguém tinha escrito ainda sobre como é que aquilo se fez, porque aquilo foi um projeto difícil. Resolvi fazer isso em livro. Acho que, se pudesse, oferecia, de facto, às comunidades portuguesas, Doutor, um dispersas brinde pelo mundo. a estes livros e a todos aqueles que ainda estão por vir. Muito bem.
Eu nunca tinha visto um brinde com leite. Leite açoriano, da minha terra. Muito bem, mas é magnífico. Saúde. Os Açores têm leite magnífico. Leite e queijo. Também gosto muito. Qual é a sua ilha? Terceira. É a terceira. Terceira. Nossa, agora recentemente lá estive. Pois teve, e também foi muito bem tratado. Muito bem tratado. Nós sabemos que A terceira é uma boa ilha comida, boa lindíssima. carne, bom peixe, bom marisco. É. Doutor, disse que deveria haver sanções para alguns deputados que prevaricam. Mandava, por exemplo, o deputado Miguel Arruda ficar encarregue da limpeza dos WCs da Assembleia da República durante um mês como castigo por causa da situação das malas. Eu não sei que castigo é que ele devia ter, mas acho que devia ter. Porque Deveriam ter feito, por exemplo, aquilo que o doutor fez há uns anos no PSD, quando convidou a sair dois presidentes de Câmara? acho que sim. Porque é assim. Aquilo que o deputado Miguel Arruda, ele agora já não é deputado, o ex-deputado fez é simultaneamente uma comédia e uma tragédia. É uma comédia porque quando se fala desse caso, roubar malas no aeroporto, toda a gente se ri, não é? É uma comédia. Alegadamente. Sim, alegadamente. Muito bem. Mas, do outro lado, é uma tragédia. Porque alguém que tem um comportamento deste e é deputado da Assembleia da República, tem um cargo político, mancha a imagem da política e dos políticos e, portanto, devia sair, devia ser sancionado. Agora, há umas pessoas, não sei quê, que acham, não, só o povo é que pode sancionar. Quer dizer, há vários parlamentos na Europa em que há sanções para os deputados que prevaricam. Quer dizer, eu acho que toda a gente riu-se com aquilo, mas depois se ri e dizia, pá, este homem devia ou ter tomado a iniciativa de sair, ou então de ser posto fora. Está a ver? Voltando ao início da nossa conversa. São coisas destas que levam, por exemplo, os jovens a riem-se disto e abominam a ideia de fazer política. E muitos outros que não são jovens também dizem, pá, isto não pode ser. É uma certa bandalheira, desculpe, entre aspas. Não é uma expressão que eu gosto de usar, mas verdadeiramente é por isso que eu defendo que devia haver sanções para os deputados que têm comportamentos incorretos, graves, desviantes. Doutor, qual foi a coisa mais não comentável que quis comentar no seu espaço na SIC, mas teve que engolir em seco? Sem nomes claros, só diz se quiser. Assim, de repente, não me lembro. Não é uma questão de querer fugir, não. Assim, de repente, não me lembro. Quis comentar e não comentei. Não sei, não me lembro. Há uma coisa que, do modo geral, eu não fazia. Não comentava futebol. Apesar de eu adorar futebol. Mas sempre achei que, pá, tirando aqueles momentos, comentar, ok, quem é que ganhou o campeonato, a seleção nacional que ganhou o Europeu, a Liga das Nações, mas, quer dizer, de um modo geral, eu não comentava questões de futebol. O nosso próximo bloco chama-se Entrevista Desfocada. Muito tem escrito sobre si. Sim. E para nos ajudar a perceber o que é focado, correto ou desfocado fake news, tenho aqui duas raquetes. Certo. Uma diz focado e a outra diz desfocado. Este bloco tem o Sim. apoio da Fábrica de Óculos do Cacém e do Chiado para que nada nos passe despercebido. Assim, vai mostrando a raquete correta de forma a percebermos melhor o que possa ter dito ou não. Pode ser correto focado, incorreto desfocado. Já que vim aqui, tem que ser, não é? Acha que os seus filhos estavam com razão ou não? Oh, sim, eles têm normalmente boa intuição. É? Pronto. É. Pronto. Mas não quer desistir ainda, pois não, doutor? Hã? Não. Vamos continuar? Não, eu nunca desisto. Pronto. Não. Marques Mendes diz que partidos não têm lepra. Sentes chocado que eu nunca disse isso. É uma notícia que está, se não me engano, no site do Público. Mas ouça, não, então não sei. Poderá ter sido num contexto. Não, posso ter dito isso, mas não me lembro. Não me lembro. Portanto, se eu disse isso, é focado. Mas eu não me lembro, sinceramente, também não tenho uma boa memória, mas não tenho. desfocado. Não, também não diga isso, porque às tantas depois aparece aí um polígrafo a dizer, olha, não, ele disse isso. Não me lembro, está a ver? Quer dizer, nem focado nem desfocado. Não me lembro, mas se o público diz é porque eu tenho dito. E se disse, não me lembro, mas se disse também não está errado. Porque é naquele sentido de dizer em democracia é normal a existência de partidos, porque não há democracia sem partidos. Só não me lembro se usei mesmo essa expressão. A ideia de que não havia corrupção no tempo da ditadura é de ficção científica. Sim, isso é focado. Tenho que exibir isto? Focado. Sim. Porquê? Porque a questão é esta.
Explico rapidamente. Isto sobretudo aplica-se ao André Ventura. Eu acho que o André Ventura tem uma certa tendência para branquear o regime anterior, o regime da ditadura. E porquê? Porque quando fala de corrupção, não quer, eu estou com ele que é preciso combater a corrupção. Agora, já não concordo com ele quando ele diz são precisos 3 Salazares para combater a corrupção. O que ele está a querer insinuar é que antes do 25 de Abril não havia corrupção. E isso é de ficção científica. Havia tanto ou mais corrupção do que hoje, só que como havia censura, não passava cá para fora. Não se falava... Não se falava disso porque havia censura, não havia liberdade de expressão. E quando André Ventura diz isso, sem explicar que havia censura, ele está a ajudar a branquear o 25 de Abril e acho que isso não é justo. Mendes acusa Coutrinho de desonestidade e de usar os piores truques da política tradicional. Isso é focado. Sim, sim. Isso é focado porque ele veio há dias dizer que eu, a minha candidatura, o tínhamos pressionado a desistir. Eu nunca falei, há 3 anos não falo com ele. Portanto, eu não posso ser. Não mandatei ninguém. Acho que isso não é correto. Marcos Mendes apoia a proibição da burca. Sim, isso também é verdade. Isso eu disse. Portanto, é focado neste sentido. Acho que a burca... Quer dizer, não acho que isso seja uma questão essencial, mas tenho que me pronunciar porque se o Presidente da República lá chegar a uma lei dessa, o Presidente da República deve explicar basicamente o seu ponto de vista. Se a lei depois tem problemas constitucionais ou não tem, só se vê em concreto. Agora, quanto à ideia em si, acho sim, sou contra a burca e assumo isso com toda a clareza, porque acho que é uma realidade humilhante para as mulheres, e também é muito má do ponto de vista da segurança pública. Mas, sobretudo, para mim, é o argumento mais importante. É humilhante para as mulheres. Eu não posso estar a defender, como defendo, o direito das mulheres e depois estar de acordo com uma solução que humilha as mulheres. Muito bem, ficámos a vê-lo, ou pelo menos a percebê-lo muito melhor. E é caso para dizer, se vê desfocado, vá ao Chiado, se não vê bem, vá ao Cacém, porque esta fábrica de óculos só existe no Chiado e no Cacém. Doutor, o próximo bloco chama-se Ainda há mais um bloco. Vai Ter Que Improvisar. Tem um minuto Não ter que improvisar é aquilo que eu passo a vida a fazer. para fazer de conta que está a comentar na SIC, imagino, o resultado das eleições e que o André Ventura foi o vencedor, ou apelar para que votem em si, mas em rap. Meu amigo, eu não posso fazer isso por uma razão muito simples. Não estava a entrar em contradição. Eu passo a vida a dizer que já não sou comentador, portanto eu não posso estar a comentar uma coisa para a qual Nem já ficcionante. não estou. Não posso fazer isso. Ouça, isso... estrago o seu programa. Certo. Pronto, estrago Aí um bocado agradeço o seu programa. que não o faça. Mas eu não posso fazer isso, porque senão não estou a ser genuíno. Eu acabei de dizer que já não sou comentador, que não quero ser um presidente E comentador. também disse que não cantava E depois está a bem, por comentar. isso, se agora fosse cantar... Não, cantar, então, é que lhe vou dizer uma coisa. Isso era uma calamidade, porque eu sou muito mau a cantar. Até cantar os parabéns, como eu tenho 6 netos, sempre. passo a vida a cantar os parabéns, não é? Com tantos netos. E é sempre entre dentro. Não, eu não tenho problema nenhum assim em casa, agora em público é um bocadinho... Canta no banho. Nem por isso, Também só quando a água está mesmo muito gelada. Doutor, como político português de qualquer Sim. partido ou época gostaria de ficar preso num elevador por 3 horas e o que é que fariam para passar o tempo? Bem. Fofocas, debates sobre o Orçamento de Estado? Quer dizer, ficar preso num elevador já é um pesadelo. Sabe que nunca na vida a mim me aconteceu. Nunca. Aos 68 anos nunca na vida me aconteceu. Eu ouvi pessoas a contar experiências dessas e tudo isso. Não, a única coisa que faria, eu sou uma pessoa calma, mantinha a calma. Alguém haveria de resolver o assunto. É? É. Pronto. Se a Assembleia da República virasse um reality show, qual seria o seu título? Big Vote, O Último a Falar ou Survivor São Bento? Quer dizer, aquilo já é, às vezes, Big alguns Brother. daqueles debates já são assim, nesses limites. Portanto, o melhor é eu não acrescentar mais àquilo que já lá se passa. Alguma vez espreitou um reality show? Sim, isso com certeza. Não sou assim um habitué, mas isso já ouvi assim. Já ouvi assim. Mas nunca chegou ao ponto de ter um concorrente preferido? Isso não costumo. Não, isso não tenho por hábito ver. Não tenho por hábito. Os meus hábitos
são outros. Se tivesse que fazer uma tatuagem política, o que seria? A Constituição, o microfone da SIC ou assim um mini Cavaco Silva? Não, quer dizer, como eu agora tenciono ir para Belém, se os portugueses me escolherem, eu aposto mais em dar atenção e enfoque e realça à Constituição de Portugal. Pronto. Como Presidente da República, sabe qual é o primeiro juramento que faz? Juro cumprir e fazer cumprir a Constituição da República Portuguesa. Portanto, tenho que me concentrar na Constituição. Seria essa a tatuagem? Sim. Tem alguma superstição antes de entrar para o ar? Embora eu escolhesse talvez uma outra forma, porque tatuagem eu não faria... Não. Porque não gosta ou porque não teria coragem? Eu, por exemplo, Não. a mim, para me fazerem uma tatuagem, teriam que me dar anestesia geral. Não, porque eu não gosto. Não, porque eu não gosto. Respeito as pessoas que gostam, mas eu não gosto. Não é uma questão de coragem, é mais uma questão de gosto. Tem alguma superstição antes de entrar no ar? Não. Para os seus comentários, por exemplo, usava sempre a mesma gravata, benzia-se, comia 3 amêndoas? Não. Até lhe vou contar. Superstição, não, porque eu não sou supersticioso. Ponto. Agora, há uma coisa que eu fazia quando tinha comentário ao domingo na SIC, quase sempre ao fim da tarde, quase todos os domingos ao fim da tarde, embora não fosse por superstição, fosse porque me tornava a mim mais confortável. Eu, ao fim da tarde de todos os domingos, ia para o ginásio. Eu sempre fiz muito desporto e continuo a fazer muito desporto. Vai ao ginásio? Então não fui. Sim, eu fiz sempre muito desporto. Eu joguei futebol, federado. Eu joguei handball, federado. Eu joguei ténis, muitos anos. Eu fiz bodyboard. Não fez basquete? Não, basquete, não fiz basquete. Mas fui guarda-redes de futebol, o que é mais ou menos a mesma coisa, está a ver? Com a baliza lá, assim, lá em cima. Teria sido um bom futebolista? Não. Joguei, fui guarda-redes de futebol e guarda-redes de handball, joguei em miúdo e tudo isso, mas pronto. Não, isso não teria sido, não teria sido. A única coisa que se eu experimentasse um bocadinho mais e forçasse um bocadinho mais, podia ter sido um razoável jogador de ténis. Gostava muito de jogar ténis. Mas tudo para dizer que agora faço ginásio. E no domingo, ao fim da tarde, para limpar a cabeça e ficar mais saudável, em termos físicos e em termos de cabeça, ia para o ginásio. Normalmente, 1 hora, 1 hora e meia antes de... Fazia 1 hora e meia de ginásio antes de ir para a SIC. Doutor, falamos em desporto. A sua opinião sobre a visita do Cristiano Ronaldo à Casa Branca? Sobre a visita. Foi a opção dele. Pronto, foi a opção dele. Mas ao contrário de outras pessoas, não viu nada de mal naquela visita? Prefiro respeitar. Pronto. Chegámos ao fim. Gostou assim tanto? Não. Afinal, vou dizer aos meus filhos que eles não tinham razão. Pronto, estão a ver? Pronto, ok. Chegámos ao fim. Se soubesse que iria ser assim, já disse que teria aceito o meu convite. Está bem, mas... Que da próxima vez que seja como presidente. Está bem, vamos pensar nisso. De qualquer maneira, tive muito gosto. Não sei se ajudei muito ao seu programa. Ajudou, sim, senhor. Prazer falar consigo. Temos uma coisa em comum. Qual é? Entregámos o cartão do partido e falamos pelos cotovelos. Mas acho que as pessoas gostam de nós. Mas está a ver, mas pronto, mas essa parte é a tal parte em que eu saio à minha mãe. Eu sempre gostei muito de ser assim. Mas é só para lhe dizer, agradeço o convite. Até gostei de estar aqui, mas não sei se não lhe prejudiquei assim o seu programa, porque... Não prejudicou em nada e não se esqueçam, Lmarques_, certo? No Instagram. Nós voltamos na... Lmendesmarques_. E nós voltamos na próxima semana ou sempre que houver uma crise política, o que neste país, doutor, é quase todos os dias. Muito gosto. Boa sorte. Muito gosto. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Foi difícil? Não. Doutor, obrigado pelo seu serviço. Obrigado pelo seu serviço. O ar está desligado.